Olá, revendedora Munhá, boa noite, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria poder compartilhar conhecimento com você e mostrar que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Fico muito feliz em poder compartilhar conhecimento e mostrar para todas vocês que você está muito próxima a realizar os sonhos e os desejos que você tem no seu coração. Como você está vendo, hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, está longe de casa, tá? Fabiana é de Salvador, tá muito longe, distante, e mesmo com uma agenda aí super corrida, super lotada, se dispôs a vir aqui entregar conhecimento e provar para você também que o caminho das semijoias, o caminho do consignado é um caminho incrível. Então eu vou apresentar aqui o Fabiano. Fabiano, muito boa noite. Boa noite, obrigado, Bruno, pela oportunidade, obrigado por ter, né, mesmo diante de tantos compromissos aí, ter cedido um tempo para estar falando com essa mulherada aí incrível. Maravilha, Bruno. Eu que agradeço o convite, né? Afinal de contas, eu acredito no propósito de transformar vidas, então vamos transformar vidas através do conhecimento. Então, estou aqui à disposição da Munhá para falar desse modelo de negócio que tem transformado vidas nesse mundão inteiro, né? Afinal de contas, é muito mais do que vender brinco, é muito mais do que vender pulseira, é levar empoderamento para outras pessoas através de um produto que é amado pelas mulheres e também agora pelos homens, né? Eu mesmo adoro, que é a semijoia. Que legal, Fabiano, muito bom. Eu acredito muito nisso também, que a Semijoia, ela veio para poder realmente ser um canal de transformação na vida da revendedora. E mais do que isso, a revendedora, ela também tem um propósito. Sim. Que é poder levar autoestima, é poder levar empoderamento para a mulher que está do outro lado. Então é um trabalho, sem sombra de dúvidas, incrível. Então muito obrigado aí pelo tempo, né? E mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Fabiano, todas as vezes que eu começo uma entrevista, eu sempre gosto de realizar a seguinte pergunta. Quem vê o Fabiano no Instagram, quem convive com ele no dia a dia, vê um cara destemido, cheio de sonhos, de objetivos, um cara que tem muita atitude e que faz acontecer. Mas a pergunta que eu faço é, quem é o Fabiano na sua essência? Quem é você? Maravilha. Então, Fabiano, baiano, né? Eu brinco muito que eu digo que sou baiano arretado, baiano raiz. Sou apaixonado por pessoas, apaixonado por esse mundo de vendas. Já passei por muitos altos e baixos e hoje estou inserido nesse mercado que tem transformado a vida de muitas mulheres que estão ao meu redor, né? Mulheres que entenderam que o negócio é muito mais do que vender brinco, é muito mais do que vender peça. É um negócio que traz lucratividade, rentabilidade e o melhor de tudo, né? Investimento zero. Hoje, empreender no nosso país é algo muito caro, né? Então, quando você encontra a oportunidade de uma empresa que tem propósito, que te ajuda a fazer isso, é realmente muito especial. Então, hoje, ter uma empresa para trabalhar nesse modelo e com propósito faz toda a diferença. E a Munhá, ela também já está fazendo isso, né? Levando conhecimento, o conhecimento transforma. Eu digo muito sobre isso. Quanto mais conhecimento você adquire, mais potencial de vendas você tem dentro do seu negócio. Então, meu papel hoje é, através desse modelo de negócio, transformar a vida de outras pessoas para que eu também possa ter a minha vida transformada. Mas eu só consigo transformar a minha vida se eu conseguir transformar a vida dessas outras mulheres que fazem parte desse modelo de negócio. Que legal. Pessoal, para quem não sabe, o Fabiano também é um empreendedor do segmento de semijoias. Ele tem uma trajetória aí no mundo das vendas, já participou de muitas empresas de marketing multinível. Ele sabe qual é o caminho para fazer com que você que está aqui nessa live tenha resultado. Um recado muito importante, como de praxe, né, a Munhá investe em conhecimento e ainda você vai ter a oportunidade. Quem ficar nessa live até o final estará concorrendo a R$500 em semijoias. Você acredita nisso, Fabiano? A Munhá, além de trazer um convidado mais do que especial, de investir em conhecimento, ainda disponibiliza R$500 em semijoias. É um sorteio que a gente faz no final. Eu nunca conto o que é. Quem participa até o fim descobre
qual é o exercício que ela precisa colocar em prática para poder concorrer. Mas independente, Fabiano, se a pessoa ganhar ou não, no final eu tenho certeza que ela vai sair daqui transformada. O maior ganho que ela vai ter com certeza é o conhecimento, né? O presente, os R$ 500, que é um grande valor, é só uma cereja do bolo para deixar ela aqui ainda mais inteirada com o nosso propósito e o nosso conhecimento. É isso. Então o que você vai precisar fazer? Você vai ter que colocar o dedo aí no coraçãozinho, clica no aviãozinho e encaminha essa live para no mínimo 5 pessoas. A nossa equipe está ali do outro lado, acompanhando quem está mais participando, quem está interagindo. Quem está participando e interagindo já está na frente, tá? Então continue aqui, continue conectado e encaminhe essa live para o maior número de pessoas possíveis. Ô Fabiano, uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer é a seguinte... conta pra gente como foi um pouco da sua infância. Você teve uma infância ali que te ajudou a ser o empreendedor que você é hoje? Você teve alguma influência com vendas na sua infância? Conta pra gente um pouquinho, que eu particularmente tenho curiosidade de saber. Maravilha, maravilha. A minha infância é de uma família bem simples, né? Eu sou filho de uma mãe que não teve a oportunidade de estudar e um pai que estudou bem pouco, né? E com o pouco que eles conseguiram, eles me deram o seu melhor. Então, sou o filho criado em escola pública, que teve ali poucos recursos, mas que sempre foi ensinado a entregar o melhor, né? Então, meu pai, o que é que ele fazia? Como ele não tinha condições de me colocar em uma escola particular, ele buscava a escola pública, que era referência na região. E você nasceu em Salvador mesmo, você foi criado lá. Na verdade, eu nasci em Ceabra, né? Cidade da Chapada Diamantina, e logo após o meu nascimento, minha mãe foi com meu pai para Salvador. Mas a minha vida toda foi dentro de Salvador. E aí, em Salvador, meu pai teve esse cuidado de, poxa, eu não consigo oferecer para o meu filho uma escola particular, mas eu posso colocar meu filho em uma escola que é referência. Era uma escola fora do bairro, então ele tinha um custo ali do transporte. Meu pai ele era muito cuidadoso, né? Então ele sempre levava e buscava a gente na escola. Todos os dias, né? Então ele tinha lá o trabalho de levar e buscar. E então ele foi assim, criando os filhos. Eu sempre me dediquei, e aí com os 16 anos eu senti a necessidade de ter dinheiro, né? Porque a gente vai se desenvolvendo, quer sair, quer curtir. E meu pai falava, você vai ter que encontrar o seu caminho para você ganhar dinheiro. Eu não vou conseguir. O seu estudo está garantido, mas o que tiver relacionado a lazer, você vai ter que trabalhar para conseguir. E eu lembro que quando eu comecei a estudar na escola de nível médio, ele falou assim, agora você está ficando mais velho, você tem um caminho. Vai encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Eu lembro que ele falou assim, vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma caixa de picolé. Eu falava, não, meu pai, eu não quero vender picolé, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero vender picolé. Então ele falou, então vai buscar o seu caminho. E aí naquela época, né, com o pouco dinheiro que ele me dava, eu comecei a buscar cursos para poder buscar qualificação. E aí eu fui fazer curso de informática, curso de telemarketing, e através desses cursos eu fui conhecendo pessoas que me falaram sobre o mercado de estágio, eu fui buscar estágio e aí sim consegui entrar no mercado de trabalho. Né? Eu lembro que o primeiro estágio que eu conquistei foi uma loucura, porque eu consegui passar de um processo seletivo que foi bem disputado em Salvador. Era uma vaga para trabalhar com advogados em um órgão público. E aí, quando eu passei no processo, o advogado falou assim, Fabiano, você passou no processo, porém você precisa mexer na sua forma de se vestir, porque aqui você vai lidar com advogado, então são roupas mais formais, calça social, sapato social, camisa de botão, e é a coisa que o jovem não está acostumado, né? Está acostumado ali a usar uma camisa, uma bermuda, uma calça rasgada. Fica mais à vontade, né, Fabiano? E aí, quando você vai para um ambiente de trabalho, eu tive que pensar nisso. E aí, peguei meu pai, né? Meu pai, naquela época, não tinha cartão de crédito. E aí, meu pai falou assim, meu pai, preciso comprar roupa. Ele, não, vamos lá. Fomos comprar roupa no shopping, só que no cartão de crédito do amigo do meu pai. Porque meu pai não tinha cartão de crédito. E aí, compramos muita roupa. E aí, 3 dias antes do estágio acontecer, o advogado me liga e diz que a vaga foi suspensa. Nossa. E aí, eu tinha ali o primeiro débito para já tomar conta. Meu pai falou, agora não tem jeito. Ou você encontra um outro caminho, ou você vai ter que vender o picolé na praia. E aí eu entrei na sessão do desespero e comecei a procurar estágio. E aí foi que Deus me colocou em uma empresa, né, que estava com um processo seletivo, a vaga de estágio era para ganhar metade do que eu ia ganhar na outra empresa, só que naquele momento eu não tinha como escolher. Eu tinha que encontrar uma forma de ganhar dinheiro. E aí participei do processo seletivo. Eu lembro que naquele momento da vaga, eram 2 vagas, né, então eu ia passar por 2 processos. E aí quando eu fui para a primeira vaga, eles me dispensaram. Ele falou, não, Fabiano, pode ir para casa que você já passou aqui nessa vaga. E aí eu comecei a estagiar nessa empresa e foi a empresa que eu tive o contato com a venda direta. Então lá eu comecei a trabalhar como digitador, né? Comecei a entender o que era o campo de revenda. E do que era essa empresa? Ela era uma distribuidora de catálogos,
onde trabalhava com Igual Natura, Hermes, Avon, só que eles tinham várias marcas. E aí, naquele momento, eu era responsável pela digitação. Naquele momento, a tecnologia não existia, né? Então, não tinha condições da consultora digitar o próprio pedido. Então, ela entregava o pedido nas lojas dessa empresa, esse pedido ia para a matriz e na matriz a gente digitava. E aí eu comecei a minha carreira dentro dessa empresa. Dessa empresa eu comecei como estagiário, fui efetivado, fui promovido e saí de lá como braço direito dos donos. E aí eu comecei a cuidar em um determinado momento da área de marketing da empresa, né? Nas ações, campanha de motivação para funcionário, metas, viajei para fora para conhecer fornecedores. Foi a empresa que me deu a primeira oportunidade de trabalhar com a venda direta, né? Fiquei lá um tempo. Fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, estava perto de me formar, eu decidi que eu precisava encontrar um novo caminho. E eu não queria a venda direta. Isso é muito curioso, tá, gente? Eu não queria a venda direta. E aí eu saí da empresa, fui trabalhar em um banco, né? Fui estagiar em um banco. E um dos fornecedores da empresa que eu trabalhei antes, né, me convidou para ser gestor de área. Ele falou assim, Fabiano, eu estou sendo promovido a gerente nacional, a empresa vai dividir as regiões e eu quero que a Bahia você tome conta. E aí a minha empresa, né, que eu era funcionário, passou a se tornar cliente. Então eu passei a ser gestor da empresa que eu comecei a trabalhar. E aí foi muita coisa, foi multinível, foram algumas decepções, né? Várias decepções no multinível. Eu cheguei a construir equipes e essas equipes, quando estavam ali naquele momento de crescimento, quebrava, aí você tinha que zerar, recomeçar. Mas eu sempre acreditei que a venda direta era um negócio que tinha condições de levar a gente para um outro momento. E todas as empresas que eu passei, eu sempre tive histórias muito fortes de mulheres que começaram a empreender e, através daquele ato de vender, de oferecer o produto, conseguiu mudar suas vidas, né? Conseguiu realizar seus sonhos. E esses sonhos tinham diversos tamanhos. Tinham desde a mulher que conseguia comprar uma moto, comprar um carro, mas também aquela mulher que queria pagar uma escola melhor para o filho. Então, sempre teve uma grande importância o quanto aquela mulher se dedicava para aquele modelo de negócio. Então, a venda direta, para mim, é com certeza uma excelente oportunidade para aquela pessoa que quer ganhar dinheiro e que precisa de um suporte para começar. Porque, na maioria das vezes, você consegue começar com pouco, ou, no nosso caso, né, melhor ainda, com investimento zero. Zero. Né? E eu não sabia que existia essa possibilidade de começar um negócio com investimento zero até conhecer o mercado da semijoia. Ô Fabiano, você falando aqui algo que é muito marcante, é que às vezes a gente é forjado a viver algumas situações que naquele primeiro momento a gente não entende o porquê Sim. daquilo. E depois a conta fecha. Uhum. Eu sempre falo muito com elas aqui sobre a minha história de ter vendido livros de porta em porta e que por muito tempo eu fiquei questionando a Deus por que eu precisava viver aquilo. E hoje eu entendo perfeitamente o empreendedor que eu sou, o vendedor que eu sou. É muito pelo fato de eu ter vivido essas experiências. Sim. Eu não tenho dúvidas que existem mulheres, né, que estão aqui nessa live hoje com a gente, revendedoras, que estão passando por momentos difíceis e por conta de estarem passando por momentos difíceis, caíram de paraquedas na revenda de semijoias. Às vezes ela está ali porque ela está precisando fazer uma renda complementar, mas só que ela não conseguiu ainda enxergar o poder das semijoias, o poder do consignado na vida dela. Eu sempre digo que elas precisam se portar como empreendedoras. Sim. Porque elas não são apenas revendedoras. Porque se ela olhar para esse negócio com um olhar de empreendedora, ela vai desenvolver essa habilidade e através da semijoia ela vai conseguir realizar muitos sonhos. O que você acha, Fabiano, do modelo de negócios no consignado, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acredita que realmente quem está com a gente participando dessa live, quem está participando desse nosso bate-papo, que revende semijoias ou está com o desejo de entrar nesse mundo, consegue ter a vida transformada através das semijoias? Sim, primeiro porque a primeira sacada do modelo de negócio é o investimento zero. Né? Eu digo sempre o seguinte, imagine se você tivesse que montar hoje uma lojinha para vender semijoias com seu investimento, né? Então, assim, pensando bem de forma tímida, quanto de estoque você compraria, quanto você dedicaria de aluguel, quanto você dedicaria de esforço, e no modelo de consignação, o seu investimento é zero. E quando você consegue encontrar empresas que têm, além do investimento zero, o propósito e o cuidado com o treinamento, isso se torna mais fácil. Porque as consultoras que se conectam com treinamentos, elas tendem a vender mais. Quanto mais ela participa de treinamento, quanto mais ela investe em conhecimento, maior é o resultado dessa consultora. Fabiano, quem são as consultoras que não conseguem crescer nesse modelo de negócio? Primeiro, aquelas que não acreditam.
Porque você precisa acreditar, você precisa entender que nesse negócio eu tenho condições de ganhar dinheiro. Se você enxerga como bico, infelizmente a sua rentabilidade será de um negócio enxergado como bico. Agora, se você enxerga como negócio, a sua rentabilidade ela vai ser como você enxerga. É claro que não é fácil, necessita de dedicação, de empenho, de planejamento, mas é possível ganhar sim 5, 6, 7, 8 mil reais através da venda de semijoia e isso a gente vê acontecer a todo momento. Né? São vários relatos de mulheres que começaram esse negócio como renda extra e depois se transforma em renda extraordinária e acaba virando renda principal. Eu tenho um relato de mulheres que decidiram largar os seus empregos para viver vendendo só semijoia. E estão super felizes, né? Porque conseguem vender, ganhar dinheiro e estar com a família, que é um grande desejo da mulher hoje. Ô Fabiano, você comentou aqui 8 mil reais. A gente está falando de um salário muito bom, que às vezes uma pessoa que ela é formada, né, ela Sim. não consegue ter um salário como esse. Sim. O que você percebe que essas mulheres, né, que têm tido resultados extraordinários, se fosse para você citar, né, 3 características que essas mulheres possuem? Características essas que quem está nos assistindo vai colocar em prática e vai buscar também essa rentabilidade. Maravilha. Primeiro passo, gente, vocês precisam acreditar que é possível. E é por isso que eu repito muito isso. Existem mulheres que ganham de 5 a 8 mil reais vendendo semijoias. E vendendo semijoias de diversas formas, né? Porque hoje, com a tecnologia, você consegue vender sentada. Você consegue vender visitando o cliente, que isso aí é muito importante, que você visite o cliente, que você mostre, que você leve a ele a experiência de tocar nas peças. Mas você consegue vender também através de postagens no WhatsApp, do Instagram. Então, são ferramentas que posicionam e fazem essa mulher ganhar dinheiro. Ela precisa acreditar que é possível, ela precisa se dedicar. Ó, vamos bater um pouquinho primeiro nesse passo. É a mentalidade. Mentalidade. Né? Eu sempre digo para elas aqui, Fabiano, o seguinte: elas precisam acreditar que a venda tem esse poder de transformação. Com certeza. Né? E entender também que vender não é um dom. Às vezes, o que acontece muito é o efeito de comparação, né, Fabiano? Sim. Você olha para uma outra mulher que está tendo resultados, né, extraordinários, mas você não sabe qual é a jornada para ela chegar onde ela chegou. Então, o primeiro passo é mentalidade, é você entender, né, que realmente a venda pode transformar a sua vida e que vender não é um dom, é possível de ser aprendido. É isso, Fabiano? Com certeza. E é por isso que a gente investe hoje em treinamentos. Né? As mulheres que participam de treinamento, as mulheres que acreditam e se dedicam, né, a aprender, elas não tem como não ter resultado. Porque hoje nós explicamos a ela o básico. Quando você decide fazer o básico, acontece. Só não vai acontecer se você não fizer. É aquilo que eu digo. A semijoia hoje ela só não vende se a consultora deixar a maleta guardada. Né? Porque, infelizmente, a gente não conseguiu ainda encontrar tecnologia para deixar a maleta visitando a casa de nossos clientes. Né? Seria muito bom. Então, a maleta precisa ser apresentada, as peças precisam ser mostradas. Você precisa dizer que você trabalha com isso. Tem consultora hoje, Bruno, que decide empreender nesse modelo de negócio e a vizinha dela não sabe que ela revende semijoia. Por quê? Porque ela não decidiu ainda oferecer a quem está do lado. Ela sempre acha que ela tem que oferecer a quem está longe. Mas não, você tem que oferecer a todo mundo. E tem que começar pela vizinhança, pela família, pelo trabalho. Lembrando sempre de oferecer para pessoas que ela considera importante e que vai trazer para ela também o faturamento, né? Porque tem que ter também um cuidado. Fabiano, para quem eu vou vender nesse momento? Começa pelo amigo, começa pela família, começa pelos vizinhos, que vai dar certo. E posicionamento, né, Fabiano? O que você falou, eu percebo que às vezes a mulher ela tem essa timidez de se posicionar como uma empreendedora. Sim. Porque se a sua vizinha não sabe que você vende semijoias, ela vai comprar daquela pessoa que se posicionou. Com certeza. Né? Então eu digo, poste no Instagram, poste no status do WhatsApp, do Facebook. Quando pensarem em semijoia, vai lembrar da empreendedora. Tem que lembrar dela. Tem que lembrar dela. Então quem mais se posiciona, vende mais. E, inclusive, já tem uma grande dica. Nós estamos próximo do Dia das Mães e esse é o momento de você se posicionar para que seus amigos, os pais, os filhos, as filhas, lembrem que você é uma grande, uma excelente opção para presentear a mamãe. Mas, ô Fabiano, agora eu faço a seguinte pergunta para você. E a mulher que está nos assistindo aqui, ela fala assim, Bruno e Fabiano, eu tenho vergonha de postar uns stories, tenho vergonha de pegar o celular e gravar, né, um vídeo me posicionando. Que recado que você dá para essa mulher? Eu digo sempre que vergonha não paga a conta.
Tá? Então, assim, e o feito é melhor que o não feito. Pô, Fabiano, eu não gosto de aparecer nos stories. Como é que eu faço para quebrar esse bloqueio? Gente, não precisa ser aparecer. Pega o celular, aponta para sua semijoia e começa a narrar. Olha, gente, que linda essa pulseira, essa gargantilha, esse brinco. Super combina para aquela mãe delicada, aquela mãe que está buscando. Então, assim, você vai aos poucos quebrando. Ah, Fabiano, vai ficar perfeito? Não, gente, nunca vai ficar perfeito. Mas o feito será sempre melhor que o não feito. Tá? Acredite, poste, fale, né? Fale sempre que você revende semijoias, porque esse é o momento de ganhar dinheiro. Tá chegando agora o Dia das Mães e quem está ao seu lado precisa saber que você tem excelentes opções, né, para presentear a mamãe. Porque senão ela vai comprar no shopping e, infelizmente, você vai perder uma grande oportunidade. É isso daí, Fabiano. Ô, Fabiano, você falou do primeiro passo, eu já tô curioso para saber o segundo e para saber o terceiro. Gente, vocês estão percebendo que até eu tô ansioso aqui, né? Porque o Fabiano é uma fonte de conhecimento, um cara que tem muito resultado, tem muita vivência, né? Dentro do segmento de vendas, dentro do segmento de semijoias. Então, se eu fosse você, você não pegou papel e caneta ainda? Corre lá, pega o papel, pega a caneta, para você ir anotando aí todas as dicas. Ele vai passar o segundo e o terceiro passo, né, das revendedoras que têm muito sucesso, que estão colocando R$ 5.000 no bolso, R$ 8.000 no bolso. Esse valor para você é um bom valor? R$ 8.000 faria com que você realizasse os sonhos que você tem no coração? Então, eu vou te dizer, é totalmente possível. Quer concorrer a R$ 500 em semijoias? Coloca o dedo no coração, encaminhe essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que, de fato, outras mulheres tenham acesso a essa mesma oportunidade que que é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta e faz com que você viva uma vida extraordinária. Vamos lá, Fabiano, qual que é o segundo e o terceiro passo aí? Conta pra gente. E aproveitando essa dica aí do Bruno, gente, do encaminhar, ó, sabe aquela sua amiga que trabalha com vendas? Encaminha para ela. Ela provavelmente está precisando das dicas que vamos entregar aqui hoje. Então, falamos primeiro sobre a questão do acreditar e o segundo passo agora é planejar, tá? Vamos falar do planejamento. Quanto eu quero ganhar, e aí eu vou colocar o Dia das Mães, né, como referência. Quanto eu quero ganhar vendendo semijoia no Dia das Mães? Pô, Fabiano, eu quero faturar R$ 5.000. Para faturar R$ 5.000, o que eu preciso fazer? Primeiro, definir quem são os clientes que você precisa contactar para falar de seu negócio. Então, pega papel e caneta, pega ali seu Instagram, seu celular, suas redes sociais e comece a escrever o nome de todas as suas clientes, porque toda cliente vai querer presentear a mamãe. Né? E eu sempre digo que eu começo muito pelos rapazes, porque o homem sempre esquece de comprar presente. Então, se você encaminhar uma mensagem para todos os homens que fazem parte da sua rede de contato, falando, Dia das Mães está chegando, já pensou o que fazer para surpreender a sua amada? Tenho excelentes opções. Ali, você já gera um canal de venda para mostrar o que você tem em mãos e já começar a vender. Tá? E assim, faça isso durante, né, o momento e principalmente no Dia das Mães mesmo. Porque tem muito homem que compra no dia, amigo. Muito, muito, muito. O importante é falar. Então aproveita essa semana agora para divulgar bastante. E eu tenho certeza que a Munhá preparou material para essa mulherada divulgar e vender, né, amigo? Com certeza, com certeza. E eu digo que isso que você falou tem muito sentido, Fabiano, porque o homem, ele tem muita dificuldade de se planejar. E quando você facilita a vida, né, desse homem, ele vai ficar muito feliz e vai resolver aquela dor ali. Isso me lembra muito o meu momento como consumidor, né? Por diversas vezes eu comprei produtos através de abordagens simples como essa. Tu já lembrou de comprar esse presente para tal pessoa? E eu digo, nossa, verdade. O que é que você tem aí agora? Páscoa. Eu tenho uma consultora minha que vende lá Cacau Show e eu comprei Cacau Show porque ela simplesmente me perguntou isso. Amigo, já comprou o ovo de Páscoa de seu sobrinho? Eu falei, nossa, não lembrei. Não comprei ainda. Ela tem a opção para você. Então, uma simples abordagem gerou para ela uma venda de 3 ovos de Páscoa. Isso é atitude, né, Fabiano? Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que atitude gera altitude. Quanto mais atitude você tem, mais alto você vai voar. Eu gosto muito disso. Você me fez lembrar agora, no Dia das Mulheres, uma pessoa de uma loja entrou em contato comigo e falou, Bruno, eu sei que você tem bastante mulheres que trabalham aí com você, eu tenho aqui um kit, né, que tem maquiagem, tem batom, que é para você poder presentear, né, as suas meninas. O valor do kit 1 é tanto, ele acompanha isso. O valor do kit 2 é tanto. Você acha que eu comprei ou não? Com certeza. Com certeza eu comprei, porque ela facilitou a minha vida, eu não precisei sair, procurar, e são coisas que as mulheres que trabalham comigo realmente gostam. Maravilha. Então isso é atitude, é planejamento, né? Você tocou num ponto muito importante, Fabiano, o vendedor que ele não tem meta, que ele não sabe quanto ele quer ganhar, qualquer coisa que ele ganhar, tá bom.
né? Então, segundo, é o quê? O planejamento. É você saber o que você quer ganhar, é você aproveitar datas festivas. E o terceiro passo, Fabiano, o que Agora, você amigo, acredita aí? não adianta aprender, não adianta acreditar, não adianta planejar se você não executar. Chegou a hora de colocar a mão na massa e colocar para acontecer tudo aquilo que você acredita que vai te trazer resultados. Então, não é só sobre conhecer, é execução, gente. Então, não adianta você pegar seu caderno, escrever ali o nome de 40 mulheres que você tem potencial de vender e, de repente, aquela escrita ficar ali no cantinho. Planejou, executou. E se você executar, não tem como não dar certo, gente. Vai dar certo. Tá? Primeiro, porque você acredita. Segundo, porque você planejou. No seu planejamento, você encontrou ali ações e estratégias para gerar o desejo do seu cliente. E o terceiro, executor, gente. Agora é vender. Né? Então, a Semijoia é um produto que vai gerar desejo. Comece a postar muito. Se tiver vídeos, coloque vídeo. Se não tiver vídeo, poste fotos. Coloque o seu material para rodar. Façam que todos conheçam que você trabalha com Semijoia. E eu tenho certeza que você vai vender não só para os seus contatos, mas para os contatos dos seus amigos. Que aí vem a questão do pós-venda, né? Quando você tem um pós-venda, quando você tem um bom atendimento, você consegue também gerar ali novas conexões para novas vendas. Sensacional. Eu acredito muito na execução. Eu já vi muitas pessoas talentosas ficando para trás. E eu já vi muita gente que não tinha tanto talento, que era ali um improvável dar certo, porque tinha muito atitude. Né? Eu falo que a pessoa que ela tem atitude, a pessoa que executa, não tem como não dar certo. Não tem. E na Semijoia não é diferente. Eu sempre conto um segredo para elas aqui, o Fabiano. É um segredo entre eu e elas, tá? Certo. Mas eu vou contar para você aqui esse segredo. E quem não participou com a gente de nenhuma live, a primeira live que está participando aqui na Munhá, esse segredo é para você também, tá? Qual que é o segredo, Fabiano? Quer ter muito sucesso no segmento de semijoias, quer colocar dinheiro no bolso, quer poder realizar sonhos? Ofereça os seus acessórios para o maior número de mulheres possível. Nossa, esse segredo aí, gente, é sensacional, viu? E o Fabiano, esse segredo simples. aí, você entregou isso de graça? De graça, De graça, nossa. Então aproveita, viu, mulherada? Porque com esse segredo aí, a sua venda do Dia das Mães vai dobrar agora. Vai dobrar. Se ela tinha meta de ganhar 2 mil, agora ela ganha 4. E, Fabiano, por ser tão simples esse segredo, sabe o que acontece? Só 1% dessa mulherada vai colocar em prática. Nossa. Porque é muito simples, e é simples. O problema que eu vejo, a maioria das pessoas que não tem resultado, são pessoas que não oferecem. Se dentro do período que ela vai ficar ali com aquele mostruário, com aquele pano, com aquela maleta de semijoias, essa mulher falar com 10 outras, a chance dela ter resultado é muito baixa. Se ela falar com 50, ela já aumentou drasticamente a chance de ter sucesso. Se ela falar com 100 mulheres, Fabiana, ela abrir aquele mostruário e mostrar essas semijoias para 100 mulheres, tem como ela não ter resultado? Não tem. Não tem. Eu digo sempre que a semijoia, se você deixar a maleta na sua mesa e chegar a visita, já vende. Imagina se você oferecer. E aí vem o oferecer, vem fazer uma consultoria, é o permitir ela experimentar, entender o perfil do cliente, é direcionar ela no uso das peças, que é tudo que a gente ensina em treinamentos, vai fazer com que essa mulher venda muito mais. Né? Então, por isso que é importante participar de treinamento. Porque quando você participa de treinamentos como esse, você tem dicas simples que viram o jogo do seu negócio. Né? E toda vez que eu tenho uma consultora que eu pergunto assim, bora participar de treinamento, ela diz, não tenho tempo. Eu digo, você não tem tempo para ganhar dinheiro? Você não tem tempo para aumentar seus ganhos? Participe. Porque todo mundo que participa de treinamentos, seja ele online, digital, presencial, tem resultado diferente. É igual ao médico, né? Aquele médico que mais estuda é o que mais ganha dinheiro. Aquele médico que menos estuda é o médico que ganha menos dinheiro. Então, quanto mais você se dedica a conhecer e a aprender do seu negócio, mais você vai ganhar dinheiro. Não tem para onde correr. As consultoras com maiores resultados nesse mercado são consultoras que não perdem live como a sua. Toda live é uma oportunidade de adquirir um novo conhecimento. E esse conhecimento aplicado de forma prática e rápida é resultado. Isso é sensacional, Fabiano. Ó, você que está participando aqui dessa live, tudo que a gente vive no nosso dia a dia não são coisas teóricas que a gente simplesmente leu num livro e acredita. Não, são coisas que a gente tem vivido na prática, coisas que a gente tem visto, né, Fabiano? Mulheres mudando a sua vida através dessas dicas. Então, o que você precisa fazer é colocar em prática. Paga para ver. Depois você vai nos contar e eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Tem um outro ponto, Fabiano, que ele é de extrema importância.
né, é assumir o protagonismo também da sua própria história. Eu tenho percebido que muitas mulheres têm se tornado reféns do vitimismo. Ou seja, eu nasci numa família pobre, eu não tive acesso a conhecimento, eu nunca tive alguém me encorajando. Aí ela fica presa nesse vitimismo e ela não consegue se desprender. Sim. E ela vive a vida toda achando culpados para o fracasso que ela tem tido. Eu carrego uma frase comigo que ela diz: vitimistas esperam acontecer, protagonistas fazem acontecer. E o que você falou é isso. A gente precisa o quê? Ser protagonista da nossa própria história. E o protagonista, ele faz acontecer, ele não fica esperando oportunidades. Fabiano, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é uma pergunta voltada aí mais para a parte pessoal do Fabiano. O que é o seu diferencial hoje, Fabiano? Você acredita que fez você chegar onde você está? E diferencial esse que vai ser importante para quem está nos assistindo aqui. Você é aquele cara nerd que tinha as melhores notas? Você é aquele cara talentoso? Ou você é o cara que realmente fez acontecer por algum diferencial que você tem? Então, acho que eu sou um cara teimoso, né? Teimoso, persistente, porque assim, se eu olhar para trás e for estudar o meu histórico no mercado de vendas, principalmente venda direta, já era para ter desistido há muito tempo, né? Eu já fiz parte de várias empresas e essas empresas, por algumas vezes, quebraram. Então, toda vez que quebra, você fica frustrado, né? Porque é aquele momento que você foi lá, aprendeu, aplicou, executou, cresceu. Quando você está vivendo um momento legal, quebra. E aí você tem que recomeçar tudo de vez. Então, eu sempre fui muito persistente. Né, persistente, eu sempre olhei o lado positivo de tudo. Então, se tudo que acontecia de ruim, eu tentava trazer o positivo. Não, pelo menos nessa empresa que quebrou, eu aprendi a fazer isso, isso e isso e isso. Então, hoje o Fabiano que existe, ele é uma junção, né, de diversos fracassos que me trouxeram aprendizados. Então, infelizmente, nesse processo de aprendizado, você também não vai ter o apoio. Né? A consultora também, ela passa muito por isso. Tem muita mulher que começa a empreender no mercado e dentro da própria família ela ouve mensagens negativas, tipo, nossa, isso não dá certo, saia disso, isso não funciona. E a consultora, por não ter acesso à informação, por não participar de treinamentos, por não acreditar no negócio, ela acaba muitas das vezes não mostrando as peças por esse motivo. Porque nas primeiras pessoas que ela decidiu mostrar suas peças, ela teve ali um banho de água fria. E com o Fabiano também não foi diferente, né? Quando eu decidi trabalhar nesse modelo de negócio e eu comecei a divulgar sobre, todo mundo achava uma loucura. Nossa, homem trabalhando com semijoia, isso não existe, isso não funciona, esse produto é caro. Enfim, eu tive todos os motivos para desistir, mas eu sempre decidi tapar os meus ouvidos, acreditar na minha ideia, acreditar no meu propósito e seguir. Hoje as pessoas que falavam que não davam certo são aquelas que dizem, poxa, eu sempre acreditei em você, porque agora viu o negócio dar certo. Então você, mulher empreendedora, que está investindo no mercado de semijoia, é normal, tá? É muito normal nesse processo inicial, onde você não tem resultado ainda, quem está do seu lado não acreditar. Mas quando você decide acreditar e você decide fazer o básico bem feito, não tem como não ter resultado. E aquelas pessoas que te disseram que não ia dar resultado, elas vão começar a enxergar o potencial e aí, a partir disso, também te apoiar. Mas não desista do seu sonho. É muito importante que você tenha também, dentro do negócio, o seu porquê. Por que eu decidi investir na Munhá? Quais foram os motivos? Porque todas elas têm um motivo. Qual motivo me trouxe para esse mercado? Meu motivo foi meu filho. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, lembre do seu motivo. Você entrou nesse negócio para oferecer algo de melhor para o seu filho. E na maioria das vezes a mulher ela entra por esse motivo, né? De oferecer qualidade de vida, realização de sonhos, conquistas familiares. Então, não esqueça dos seus sonhos. Porque vai ser desafiador, mas é muito possível fazer acontecer. E todas as mulheres que vendem hoje 5, 8, 10 mil reais, elas passaram também por essa etapa. A etapa da família não aprovar, a etapa de, às vezes, não acreditar no negócio, mas seguir ali persistindo, seguir mostrando, seguir aprendendo. E hoje elas têm aí o resultado. E imagine se elas tivessem parado. Imagine se o Fabiano tivesse decidido parar porque ouviu da família, de pessoas próximas, que aquele negócio não funcionaria. Eu não estaria aqui hoje contando a minha história para vocês. Sensacional, Fabiano. Eu tô lendo alguns comentários aqui falando mais fácil vender para estranho do que para os amigos e familiares. Eles são os primeiros a jogar o balde de água fria na gente. Né? Outro comentário bem legal aqui, ó.
Já tem aqui, ó, vai com medo que a coragem vem logo em seguida. E realmente é isso, né, Fabiano? Porque eu penso assim, quando a mulher ela pega as semijoias para poder revender, ela já tem algumas pessoas na cabeça dela que ela acredita que vão comprar. Ah, minha prima vai comprar, minha tia, minha amiga. Aí nessas abordagens ela já tem uma negativa. Sim. Aí o que ela coloca na cabeça dela? Nossa, vender não é para mim. O segmento de semijoias não é um segmento legal. Então, um conselho que eu vou te dar, né? E um recado, melhor dizendo, isso vai acontecer. Infelizmente, às vezes, o nosso ciclo de amizade não vai nos apoiar. Não se abale com isso. Eu passei por isso, o Fabiano também passou, grandes vendedoras passaram e com você não vai ser diferente. Tenha controle emocional. Eu acredito que um dos atributos, Fabiana, quero ouvir de você qual é a sua visão a respeito disso, que uma das qualidades que toda pessoa que trabalha com vendas precisa desenvolver é o controle emocional. É a habilidade de ouvir o não. Sim. Como que você enxerga isso, Fabiano? Na sua vida, na sua trajetória, você ouviu mais sim ou mais não? Mas não, com certeza. Eu escuto não todos os dias. E todo não é uma oportunidade de transformar em um sim. E todo não é uma oportunidade de crescimento, né? Então, assim, o não, ele faz parte. Se fosse muito fácil, estaremos com uma mesa rodeada de mulheres empreendedoras. Não é fácil, mas é possível. E para que seja possível, é preciso estar preparado para o não. E todo não é uma oportunidade de transformar em um sim, né? Tem aquele ditado que a gente fala sempre, né? O não nós já temos. E eu levo isso muito à risca. Toda vez que eu tento fazer algo, que eu tento buscar algo, eu tenho na mentalidade. O não já existe e eu vou lá buscar o sim. E o não de hoje, Bruno, não é um não eterno. Então, quando você fala assim, pô, Fabiano, a minha prima, a minha vizinha que eu oferecia semijoia me disse não. Mas não significa dizer que ela nunca vai comprar contigo. Ela te disse um não naquele momento. Né? Com o passar do tempo, aquele não vai se transformar assim. E a gente também já tivemos histórias de mulheres que ouviram não da família e depois, né, com posicionamento, com a crença, com os resultados, a família passou a comprar e a indicar também, né, a ter como orgulho. Poxa, ó, minha filha agora vende semijoias, vou te indicar para comprar. Né? E aí geram novas conexões. Mas isso só acontece porque essa pessoa decidiu não parar. É porque o resultado, o Fabiano, ele fala mais alto, né? Você precisa gerar resultado. Sim. Às vezes você quer ganhar credibilidade, você quer ganhar a confiança da pessoa que está do outro lado, mas só que você não está gerando resultado. E o resultado ele vem com o quê? Busca de conhecimento. Sim. E conhecimento aplicado no dia a dia. Essa é a fórmula perfeita para poder dar certo. Eu sempre fiquei refletindo, por que eu dei certo no mundo das vendas? Porque eu entendi as minhas limitações. Eu entendi que eu não era bom o suficiente para poder ter resultados extraordinários. Sim. E com isso eu fiz o quê? Vou buscar conhecimento. Esses dias nós estávamos participando de uma palestra, o Fabiano estava junto. Sim. Também. A Renata Bravanel, que é a filha do Silvio Santos, ela estava ali falando com a gente. O pai dela foi um dos maiores vendedores, né, que esse mundo já viu. Um grande vendedor, um grande comunicador. E perguntaram para a Renata, falaram, Renata, diga para mim algum conselho aí que o seu pai te deu que fez total sentido na sua vida. E o que ela disse? Ela falou que o pai dela, né, deu o seguinte conselho, se você não sabe fazer algo, tente se conectar com alguém que sabe. Busque o conselho de, no mínimo, 3 pessoas que são excelentes naquilo. Maravilha. Esse conselho é muito valioso. Na própria Bíblia, Salomão, o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Mas você acha que Deus colocou a sabedoria dentro da cabeça de Salomão? Claro que não. Salomão teve que buscar, né, pessoas que eram melhores do que ele em todas as áreas e daí veio a sabedoria. E com a mulher não é diferente, ela tem que buscar conhecimento. Maravilha. E por isso a importância, né? A gente volta a falar sobre isso, de se conectar com mulheres de resultado. Outra coisa importante também que você falou agora, quando você se conecta com mulheres que têm resultado, você fortalece a sua crença. Então, quando você participa, por exemplo, de um treinamento, onde você vê mulheres vendendo 3 mil, 4, 5 mil reais, você percebe que, poxa, isso é possível. Eu também posso. O que é que essas mulheres estão fazendo que eu posso fazer também para chegar a esse resultado? E aí, quando você senta com essas mulheres para conversar, para bater um bate-papo, você percebe que são atitudes simples, o feijão com arroz, que funciona. Eu lembro do ano passado, uma consultora decidiu fazer o seguinte, a gente estava com um produto em oferta, né, era um produto voltado para o Dia das Mães, Gargantilha Filhos, não lembro, e aí ela criou uma lista de transmissão só com homens.
Ela fez uma lista de transmissão com 50 homens e ela fez uma mensagem simples, que foi aquela mensagem que a gente comentou no início da reunião. Esqueceu o presente de sua amada? Fale comigo e encontre opções a partir de R$ 49,90. Posso te ajudar a escolher o melhor presente. E aí ela ainda ofereceu como bônus para esse cliente a embalagem de presente. Sensacional. O que aconteceu? Desses 50 pessoas que receberam essa mensagem, ela conseguiu vender para 15. E isso sentada no sofá de sua casa, assistindo o encontro com Fátima Bernardes. Então ela foi lá e criou a ação, executou e trouxe vendas. E nessa venda aí ela conseguiu vender quase R$ 2.000. Exatamente. Legal. Assim. E assim, quais características que eu vejo, né, que precisam ser desenvolvidas para que isso aconteça com quem está assistindo? Em primeiro lugar, é não se preocupar com julgamentos. Sim. Porque você tem que destravar isso. Ah, mas eu vou colocar aqui 50 pessoas na minha lista de transmissão. Mas o que aquela pessoa ela vai responder quando receber essa mensagem? Às vezes a gente fica criando coisas na nossa cabeça que nunca vão acontecer. E o vendedor ele precisa entender que ele ajuda pessoas. Eu ia falar isso agora, que imagine como essas 15 pessoas que compraram com ela exerceram ali o papel da gratidão, porque ela ajudou eles a solucionar um problema. E qual era o problema que eles tinham naquele momento? Eles tinham uma pessoa amada, que eles queriam presentear, mas que naquele momento, pela correria do dia, enfim, eles não tinham comprado o presente. E de repente aparece uma pessoa que oferece a eles o quê? Semijoia. Gente, semijoia é o produto mais buscado para presente no Dia das Mães. É mais. E a pessoa, ela acabou vendendo muito, gente, e gerou novas conexões. E aquela mamãe que recebeu aquele presente, com certeza também despertou o interesse de comprar outras peças em outro momento. Novas conexões, novas possibilidades. E é legal que essa pessoa que comprou uma vez, se você fizer um pós-venda legal, você cuidar dessa cliente, você está formando ali o seu exército. O pós-venda é obrigatório, tá? Toda consultora de semijoias tem que realizar o pós-venda. Fala pra gente um pouquinho sobre o pós-venda, Fabiano. O que é um pós-venda inteligente? Pronto, pós-venda é a oportunidade de você entender se o seu cliente gostou do produto. E você pode fazer esse pós-venda de diversas formas. Uma das formas mais assertivas que eu sugiro a cada consultor é só perguntar se o cliente já usou a peça. Bom dia, fulano. E aí, como é que você tá? Já usou aquele brinco que você comprou comigo? Ela vai dizer, já. E aí, como foi a reação das pessoas? Nossa, o pessoal gostou muito, muito legal. E aí, naquele momento de abordagem, você já diz a ela, ó, inclusive, acabou de chegar uma gargantilha, uma pulseira que combina com aquele brinco. Posso te mostrar novidades? E aí você já encontra ali uma nova conexão para oferecer novos produtos àquela cliente. Uma nova forma de você também fazer pós-venda é perguntar se a cliente ela limpou a peça. Bom dia, fulano, tudo bom? Tu já sabe como é que eu faço para limpar a semijoia que eu te vendi? Na maioria das vezes o cliente não sabe. E ela manda ali um texto, um vídeo, alguma mensagem ensinando como limpar. E em seguida ela fala, ó, aproveitando o contato, acabou de chegar novidades. Posso marcar contigo um horário, uma agenda? E através dessas conexões do pós-venda, do se preocupar, ela gera ali a oportunidade de vender novamente para uma cliente que já conhece a marca que ela representa. E ali, Fabiano, essa sua ideia ela é tão estratégica que, além de você realizar um pós-venda estratégico, você está gerando nessa pessoa um gatilho de reciprocidade. Sim. O que é o gatilho de reciprocidade para você que está nos assistindo aqui? Você prestou um favor a ela, você ensinou essa cliente, né, como limpar a semijoia e cuidar. Então, ali você está evitando um problema dela estragar a semijoia e te dar dor de cabeça, né? Você está gerando nela o gatilho de reciprocidade e ainda está fazendo um pós-venda. E algo simples, né, Fabiano? E se ela for mais ousada ainda, Bruno, ela consegue puxar a indicação. Porque para aquela cliente que comprou o brinco, que está feliz, ela pode falar, amiga, eu estou com uma meta aqui, preciso vender 3 peças. Tem alguém que você possa me indicar para que eu possa oferecer as minhas peças? Ou você gostaria que eu agendasse com você em um horário onde você vai estar com suas amigas? E aí gerou ali a possibilidade de encontrar novas conexões para novas vendas. Eu sou aquela pessoa estratégica, né? Eu digo a todo mundo que hoje, quando eu vou em uma loja, a minha preferência é ser atendido por mulheres. Porque no final do atendimento, eu sempre vou falar de semijoia para aquela mulher. E já deu muito certo. Que legal, legal. Fabiano, uma das características sua que eu admiro muito é a sua intencionalidade.
Você é um cara muito intencional. E eu falo que a intencionalidade, né, quando vai gerar frutos para os dois lados, ela é muito positiva. E a mulher que trabalha com revenda de semijoias, ela precisa ser intencional. Né? Você foi num mercado, foi atendida por uma menina, né, você viu ali que ela tá com uma semijoia, tá com um brinco, tá com um colar, faça um elogio. Essa estratégia do elogio é muito legal e funciona bastante. Toda vez que você chega para a mulher e fala, nossa, que brinco lindo, você comprou aonde? Aí ela fala, nossa, eu comprei em tal lugar. Olha, eu também vendo brinco, sabia? Posso depois te apresentar sem compromisso? Gerou ali a conexão. É o simples fato de conectar. Né? Mulher adora ser elogiada. E quando fala do acessório, então, você abre ali uma grande porta de vendas. Eu gosto muito de gerar o gatilho da curiosidade. Como, por exemplo, fulano, nossa, eu achei lindo esse brinco que você tá. Eu também empreendo no segmento de semijoias e eu tenho algumas opções que têm a sua cara. O que você fez ali? Você gerou o gatilho da curiosidade naquela pessoa. Talvez você nem precisa, lógico que essa sua ideia também é sensacional, mas esse é um outro caminho. Às vezes você nem precisa pedir para ela para mostrar a semijoia, porque mulher é curiosa, né, Fabiano? Quando você falou, faz ela se convidar a conhecer, né? Total, porque daí você inverte o jogo. Sim. Né? Quando você usa essa técnica, ela vai pedir para poder ver. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, né? Indico muito para as meninas e quero ouvir a sua opinião a respeito disso. É decorar o nome das mulheres onde você frequenta. Tem uma padaria que você vai com bastante frequência, seja intencional, se conecte com aquela menina do atendimento, com aquela moça que está no caixa. A primeira venda acontece na conexão. Se conectou, a pessoa que está do outro lado, ela percebeu que você é agradável, que você é uma pessoa alegre, que tem entusiasmo, 1-0 para você. A chance de você vender para ela é muito grande. Com certeza. Então é a intencionalidade. Onde você for, você tem que estar criando oportunidades. O que a gente falou no começo da live? Que vendedores que são protagonistas fazem acontecer, criam oportunidades. E vendedores que são vitimistas esperam as coisas acontecer e ficam achando culpados, né? Sim, o governo tá ruim, o mercado de semijoia não tá legal, ninguém tem dinheiro. Quem faz isso? São pessoas que não têm atitude e por isso tem pouco resultado. E essa questão de ser intencional é tão importante que toda empreendedora que vende ali 5, 8 mil reais, ela não sai de casa sem as suas peças. Para todo o ambiente que ela for, ela vai levar. Então, eu tenho um consultor minha que vai para o salão de beleza, enquanto a cabeleireira está ali mexendo no cabelo, ela está passando as peças para gerar curiosidade de quem está do lado e, através dessa curiosidade, vender. Eu tenho um consultor que, quando vai para aniversário, ela já vai com a maleta. E ela sempre usa essa estratégia, né? Eu vou abrir minha maleta aqui para conferir enquanto a galera está chegando. E aí tem a oportunidade de oferecer para pessoas que ela nem conhece e gerar ali vendas. Então, a venda ela está em todos os ambientes. Todo local será um local para você mostrar suas peças e vender. Você só precisa levar. E outra coisa, né? A mulher precisa ser produto do produto. Se você trabalha com semijoia e você vai participar de um evento, de um aniversário, de uma festa, você precisa estar usando os acessórios que você representa. E muita mulher também vende através dessa apresentação, que também está relacionada ao posicionamento. Total, porque a mulher ela é a maior vitrine, né, Sim. Fabiano? Se ela não usa os acessórios que ela vende, ela está perdendo muita oportunidade. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar e comprar o produto, e né, ela que você gera vende. insegurança, né? Porque, de repente, imagine, você trabalha com semijoias e aí você se conecta com o cliente olha para sua orelha, você não está com nada. Olha para o seu busto, você não está com a gargantilha. Aí ele fala, nossa, ela está me vendendo um produto que nem ela usa. Não faz sentido. Então, você precisa ser o produto do produto. Você precisa usar a marca que você representa. Fabiano não usava acessórios, mas agora eu uso, porque todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta, Fabiano, é semijoia? Como é que eu faço para comprar? E aí eu estou ali a oportunidade de gerar venda. É a intencionalidade. Ó, quem está participando aqui da live está concorrendo a R$500. E se você não ganhar os R$500 em semijoias, você está ganhando algo que é bem mais valioso do que os R$500, que é o conhecimento. O conhecimento ele pode fazer com que você viva coisas que você nunca imaginou viver. Não adianta você estar nesse bate-papo, né, e não colocar em prática a partir de amanhã. Você tem que sair daqui, se já tiver oportunidade, já vá vender. E se você não tiver mais oportunidade hoje, amanhã você tem que estar pronta para fazer acontecer.
Afinal, você é responsável pela sua história. O que você vive ou deixa de viver, a responsabilidade é só sua. Não é minha, não é do Fabiano, não é da Munhá. A responsabilidade é sua. Assuma o protagonismo da sua história para você poder viver coisas incríveis. Fabiano, você comentou, né, um pouco sobre algumas características marcantes de revendedoras que têm tido muito sucesso. E quais são atitudes negativas que algumas revendedoras, né, são padrões de comportamento que se repetem de mulheres que não têm resultado? Então a gente vai falar do contrário aqui agora. Sim. O que uma revendedora não deve fazer para ter resultado? Bom, é muito importante posicionar o seguinte: se você decidiu empreender no ramo de semijoias e você não conhece o produto que você vende, a chance de você ter resultado ela é mínima. Porque esse mercado ele é muito amplo, né, Bruno? Então, semijoia é uma coisa, bijuteria é outra coisa. E quando você vai mostrar para o cliente sua semijoia e você não consegue defender o seu produto para aquele cliente que achou caro, ali já foi. Então, volta mais uma vez para o campo do conhecimento, né? Porque quem não vende hoje é quem não tem conhecimento. É quem não se colocou à disposição de querer aprender, de querer sentar e entender, poxa, o que é que eu vendo hoje? Né? Segundo, é uma pessoa que não gosta de metas. Para ela, o que vender, vendeu. É uma pessoa que não tem controle financeiro. Ela vai visitar uma pessoa para vender as peças, ela não anota, ela não faz pós-venda, ela não tem o contato daquela cliente. Então, a cliente desorganizada, geralmente, é aquela mulher que não consegue ter resultado no ramo da semijoia. E eu nem digo na semijoia, né? Eu digo em qualquer mercado. A vendedora, a empreendedora, ela precisa ser uma pessoa que goste de aprender, ela precisa ser uma pessoa organizada, ela precisa ser uma pessoa que tem metas. É muito importante ter meta, porque se você não tiver meta, qualquer número que você fizer vai ser suficiente, e aí você não consegue ter virada de chave, né? Porque imagine, você passar ali 30 dias, 40 dias com kit e de repente vendeu 3 peças de 100, sei lá, 100 reais, 120 reais. O que é que isso mudou na sua vida? Nada. Na verdade, o que você fez foi deixar de dar essa oportunidade para uma outra mulher, porque se essa mercadoria que ela decidiu não mostrar através de estratégia estivesse na mão de uma outra empreendedora, essa outra empreendedora teria a oportunidade de ganhar dinheiro e começar ali o processo de transformação de sua vida. Sensacional. Ó, a Gomes02, eu precisava dessa live. É muito inspirador. Que bom. Fico feliz, Gomes, que você, né, esteja gostando aí do nosso bate-papo. Eu estou muito feliz também. Hoje eu estou sentado nessa cadeira como um aprendiz. Estou aqui como um aluno, assim como vocês, né, tenho certeza que estão pegando vários insights. Eu também estou aqui anotando tudo para estar colocando em prática aí a partir de amanhã. Ô Fabiano, uma outra coisa que é fundamental também, que eu tenho percebido, você falou sobre a questão do conhecimento, eu acredito muito nisso, mas quem está aqui às vezes está um pouco confusa. Mas, ô Fabiano, onde que eu vou buscar conhecimento? Porque quando a gente fala conhecimento é algo muito amplo. O Fabiano, onde que o Fabiano buscou conhecimento? Onde que o Fabiano busca conhecimento? Se fosse para você deixar uma dica, né, para alguma mulher que está aqui, que nunca leu um livro, que nunca buscou conhecimento, qual que é o caminho que ela deve percorrer? Então, quando eu falo de conhecimento, eu tento trazer o conhecimento simples e acessível. Então, eu sei que dentro da Munhá, através desse projeto que você desenvolve hoje, você leva justamente aquilo que eu tenho dito, conhecimento. Então, hoje, por exemplo, essas mulheres que estão conectadas conosco entenderam que é possível através do básico. Então, só o conhecimento de hoje, aliado com a execução de estratégia, já vai fazer ela evoluir no processo. E eu já vou deixar aqui um dever de casa para vocês que estão assistindo essa live, tá? Papel e caneta. Você vai pegar agora papel e caneta e você vai fazer uma lista. Só que essa lista, Bruno, ela tem que ser escrita. Ela não pode ser mental. Por que não mental, Fabiano? Porque no mental você vai esquecer de pessoas importantes. Vai pegar um papel e caneta e vai relacionar o nome de 50 possíveis clientes que você vai querer vender no Dia das Mães. Esse grupo vai ser dividido por homens e mulheres. Pronto, montei ali 50 contatos e agora, de forma individual, no sofá de sua casa, no seu momento de conforto, você vai começar as abordagens. E aí você pode fazer uma mensagem Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E uma mensagem simples, Bruno, não é pegar e mandar um texto para a pessoa com 10 linhas que ela não vai ler. Tem que ser uma mensagem simples e objetiva. E a mensagem pode ser exatamente essa. Já sabe como surpreender a sua mamãe, a sua amada mamãe no Dia das Mães? Se ainda não, posso te ajudar. Fale comigo. Pronto. Envie essa mensagem
para 50 clientes. E eu desafio você não vender para pelo menos 10. Agora, prepara a mercadoria, viu? E quando essa pessoa comprar, você já aproveita e oferece também para ela, né? Porque muitas das vezes existe também o auto-presente. Então, você presenteia a mamãe, mas também se auto-presenteia. Todas as consultoras que fizeram essa estratégia, Bruno, tiveram resultado. Então, se você quer ganhar dinheiro no Dia das Mães, executa aí, que o dever de casa já foi lançado. Entendeu? Muito simples. Você vai selecionar aí, entra no seu Instagram, entra aí no seu WhatsApp. Eu tenho percebido, Fabiano, que muitas pessoas, às vezes, usam o seu tempo de ociosidade, o seu tempo vago, para, ao invés de estar vendendo, estar consumindo. Sim. Porque o Instagram, as redes sociais, elas estão aí. Tem dois caminhos. Ou você vai estar consumindo, ou você vai estar vendendo. Lógico que você também pode consumir, mas Sim. venda primeiro. Então, eu digo que o que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Com certeza. Isso te assusta ou te conforta? Eu acho que cada uma aí tem que refletir em cima disso. Então, aproveite essa dica que é muito valiosa. Entra no seu Instagram, aí tem muita mulher, tem muito homem que está Sim. precisando de uma semijoia. Intensifique as suas postagens nas redes sociais, tá, gente? Faça uma mistura aí de vida pessoal e vida profissional. Use o status do WhatsApp, use os stories do Instagram. E é muito importante entender que o cliente, né, que está no WhatsApp nem sempre está no Instagram. Então, toda vez que eu vou divulgar, né, o meu negócio, toda vez que eu vou divulgar a minha semijoia, eu sempre divulgo as mesmas imagens nos dois caminhos, tanto nos status como nos stories, e eu consigo chegar a pessoas diferentes. Então, chegou o momento agora que todo mundo que te segue, que te acompanha, vai saber que você vende semijoia e que você pode ser uma baita opção de presente nesse dia especial. Meninas, é isso. O recado tá dado, a nossa parte foi feita, a Munhá fez a parte dela, agora é com você. Quer ter resultado? Quer viver uma vida extraordinária? Faça diferente. Você está feliz com o resultado que você tem hoje ou você quer viver mais? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E aqui está uma dica valiosa. Uma dica que foi validada, né, Fabiana? Isso daqui não é teoria. Não, isso aí acontece todos os anos. A gente usa essa estratégia em diversos momentos. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. E sempre funciona. Só não vai funcionar se você não executar. E quem executar vai ter resultado. Vai ter resultado. Né? Eu buscando o histórico, eu percebo que as duas datas que mais vendem no ano, Dia das Mães e Natal. Dia das Mães e Natal. Então você está dentro aí de uma data incrível para você ter muito resultado. É a hora de fazer dinheiro. Se você começou a empreender no mercado agora, o momento é esse. E se você já empreende, o momento é esse. Você só não vai vender se você não se posicionar, se você não executar. Top. Gente, o bate-papo tá tão bom. Já faz 1 hora que a gente está sentado aqui nessa mesa, conversando. Espero que vocês, né, estejam gostando aí do bate-papo. Espero que, de fato, esse convidado especial que eu trouxe hoje tenha agregado na vida de vocês. Na minha vida, agregou bastante. Eu já estou saindo daqui com vontade de vender, de fazer acontecer. Espero que você também esteja aí com essa vontade e esse desejo. Ô, Fabiano, se você pudesse olhar agora no olho de cada mulher que está participando aqui desse nosso bate-papo e deixar um recado para ela, que recado que seria esse? Bom, gente, o primeiro recado é: acredite nos seus sonhos, acredite no seu porquê. Toda vez que você decide empreender, você tem um porquê, e esse porquê tem que ser muito forte. Porque o que vai acontecer no caminho? Algumas pessoas vão tentar invalidar seus sonhos, vão tentar invalidar o seu projeto. Mas quando você tem um porquê muito forte, esses comentários, esses questionamentos não vai abalar ali a sua vontade de fazer acontecer. Então, não desista dos seus sonhos, por mais difícil que pareça ser. O processo ele é demorado, mas ele é possível. E todas as vezes que você achar que não vai dar certo, lembre-se que existem outras mulheres que, assim como você, começaram esse projeto e estão ganhando muito dinheiro através do mercado de semijoias. Qual foi o diferencial dessas mulheres? Elas decidiram executar e não desistir. Elas poderiam ter desistido, e se tivessem desistido, não estariam onde estão hoje, que é ganhando dinheiro e fazendo uma renda extraordinária através desse mercado que movimenta milhões. Então, acredite e aproveite, porque vocês estão em uma empresa que tem propósito. E quando se tem propósito e tem entrega, é muito mais do que entregar, né? Porque hoje a empresa poderia só entregar, né, Bruno? A semijoia para você vender e pronto. E a empresa decidiu fazer mais que isso. Decidiu levar para vocês empoderamento, crença, conhecimento. E quem está aqui hoje já vai ter resultado diferente.
decidiu aprender e agora vai executar. Então, sucesso para vocês. Sensacional, meninas. E é esse sentimento que eu quero que você saia desse bate-papo, desse encontro que nós tivemos aqui hoje. Talvez nós estamos falando com mulheres que estão passando por momentos difíceis, que estão com a autoestima lá embaixo, que estão desacreditadas, mulheres improváveis. E esse recado é para você que realmente, né, tem passado aí por momentos difíceis. Saiba que existe um propósito na sua vida. Saiba que se você está hoje dentro da Munhá, se você está participando dessa live, é porque você precisava ouvir algo. E eu tenho plena convicção que teve algo que foi dito dentro desse nosso bate-papo que foi para você. Então aproveite esse recado, faça a sua parte, se entregue, respeite o tempo, respeite o processo. Assim como é difícil para mim, é difícil para o Fabiano, é difícil para o Fábio, dono da Munhá, para outros grandes empresários, para você não vai ser diferente. O segredo de quem vence para aquela pessoa que nunca vai viver o extraordinário, a única diferença é que quem venceu não desistiu dentro dessa jornada. Então faz parte do processo. E saiba, a venda ela pode transformar a sua vida. Ela pode fazer com que você viva coisas que você nunca imaginou. Quem está sentado aqui nessa mesa passou por esse processo. Eu tenho certeza que o Fabiano viveu muitas coisas que ele nunca imaginou viver. Eu, Bruno, vivi coisas que eu nunca imaginei que eu poderia viver. E se nós vivemos e nós fomos improváveis durante a nossa jornada, você também pode viver. Acredite nisso. Faça a sua parte e eu tenho certeza que a sua vida vai ser honrada. E através de você, outras vidas serão transformadas. Eu digo aqui para elas, ô Fabiano, que eu não tenho dúvidas que muitas mulheres que estão aqui hoje são mulheres que não vieram de uma família rica. Sim. Mas elas podem fazer com que uma família rica venha através delas. Amém. E a venda é isso. A venda ela faz com que você viva realmente coisas que você nunca imaginou. Fabiano, agradeço imensamente o fato de você ter aceito esse convite. Meninas, vou falar agora qual que é o exercício para você estar concorrendo a R$500 em semijoias. E eu preciso que você realmente coloque isso em prática. Nós vamos terminar esse bate-papo, tá? Depois eu vou passar a palavra para o Fabiano. Mas a gente vai terminar esse bate-papo. Em 3 minutinhos a live vai estar salva, né, no nosso feed. Eu preciso que você vá lá e conte pra gente qual foi o principal aprendizado que o Fabiano trouxe para você. Deixa um recado lá pro Fabiano, eu tenho certeza que ele vai gostar de ler o que você realmente aprendeu nesse bate-papo e ele vai escolher o melhor comentário, né, vai ganhar os R$500. Quem tocar o coração do Fabiano, tá, vai estar ganhando esses R$500 em semijoias, tá bom? Fabiano, muito obrigado mais uma vez, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo, né, esse canal de transformação na vida de outras pessoas. Aqui vai o meu agradecimento. Você é um professor para mim, aprendo muito com você e sou muito grato por ter o privilégio, né, de poder ouvir seus conselhos e colocar em prática na minha vida e nos meus negócios. Bruno, eu que agradeço. Espero de alguma forma ter tocado, né, no coração dessa mulherada e que de alguma forma aconteça ali a transformação, né, de mentalidade, de negócio, de vendas. Meninas, que Deus abençoe cada um de vocês e não desistam dos seus sonhos. É possível. Basta você acreditar e fazer a sua parte, tá? Ninguém mais tem que acreditar no seu sonho quanto você. Quem está do lado, deixa do lado, mas siga firme, porque vai acontecer e você vai conseguir. E mais uma vez, obrigado, Bruno. Parabéns pelo projeto, pela determinação, e será sempre um prazer estar aqui batendo esse bate-papo com você. É isso, gente. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e não se esqueça, a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Até quinta-feira. Até logo.